Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, né, à nossa web do curso de Eletricista de Redes. Então, na web de hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a unidade curricular de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança no Serviço em Eletricidade, né, certo? Então, assim, só contextualizando um pouquinho, né, a partir de hoje, a turma final 010 e a turma final 012, elas vão andar juntos, né? Para a gente poder otimizar aqui a questão do tempo, né? Como vocês conseguiram aí alcançar o mesmo ponto juntos, né? Então as duas turmas vão andar juntas, certo? Então, assim, a turma 12 e a turma 10, né? Turma 10 ela é de Taguatinga e a turma 12 ela é do Gama, certo? Então, as duas turmas estão vendo aqui ó, a mesma unidade curricular, certo? Que é qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. Então, assim, a turma 12, ela tem um prazo maior, por quê? Porque ela está vendo a UC de sistemas de medida também ao mesmo tempo, né? Como são duas UCs relativamente simples, né? E essa UC aqui já é mais específica do curso, aí a gente conseguiu juntar para poder abordar o conteúdo de forma mais detalhada, né? Com as duas turmas juntas. Tudo bem? Então, assim, vou só comparar aqui, por exemplo, a turma 10 já finalizou sistemas de medida, né? Então, terminou aqui, ó, sistemas de medida dia 18/8 para a turma 10, né? Só que aí eu estendi a entrega das atividades até dia 31/8, né? Valendo o quê? Os 100 pontos, né? Então, assim, ó, até a próxima quarta, a turma final 010, né, pode entregar as atividades aqui dessa unidade curricular valendo 100 pontos, né? Depois do dia 31, né, tá aqui, ó, após o dia 31, aí o valor vai ser de 80 pontos, tudo bem? Então, aqui, ó, deixa eu só verificar quantas pessoas entregaram, quantos que faltam para entregar ainda. Ó, então, ao todo foram enviados 24, faltam 4 aqui para me corrigir, né? Geralmente, o dia que eu uso para poder corrigir as atividades é na terça-feira, né? Geralmente é na terça. Mas aí, dependendo, até o fim da semana, eu consigo corrigir essas atividades aqui, ó, da turma final 010. Tudo bem? Então, assim, vou abrir e comparar os dois cronogramas aqui com vocês, né? Porque vocês vão perceber que eles estão iguais aqui, ó. Na unidade curricular de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, o calendário de atividades da turma 010 e o da turma 012 tá igual, né? O cronograma aqui de atividades. Por quê? Porque vocês vão andar juntos, certo? Só que assim, a turma 12 tem uma particularidade. Por quê? Porque ela está um pouco adiantada com relação ao C de. É, só um instante que eu vou abrir aqui. Com relação ao C de sistemas de medida. Então, eles estão aqui, ó. Nós tivemos duas webs, né? A turma 12 aqui, ó. Nós tivemos duas webs explicando a atividade, né? De sistemas de medida. Só que eles têm até o dia 11 de setembro para poder fazer a entrega das atividades relacionadas a essa ou C, né? Então, eles estão um pouquinho adiantados aí no sentido de ter mais prazo, né, para poder entregar a atividade, certo? Então, a turma 12 tem até aqui, ó, até o dia 11 para entregar as atividades relacionadas ao C, sistemas de medida. Só que as webs explicando a SAP, né, já está aqui na biblioteca, ó. Então, aqui nós fizemos as duas webs. Começar fazendo aqui em sistemas de medida, tudo bem? Explicando Vocês têm um prazo a maior aqui, situação de aprendizagem. até dia 11 de Tem, setembro para tem vocês alguma. fazerem. Praticamente é um mês aqui, né, para vocês fazerem. Lucas, você Então, assim, pode mas vocês vão ver desabilitar o áudio, por que favor? tranquilo, né? Dependendo, caso vocês terminem isso aqui, Então, pessoal, só explicando aqui, ó, com relação à turma 12, né? Ela tem um prazo maior para poder entregar a atividade porque ela está um pouquinho adiantada, certo? Então, aqui já tem as webs explicando o conteúdo, certo? E eu vou verificar aqui, ó, quantas pessoas já entregaram a atividade. Até agora foram 3, né? Então, falta eu corrigir essas 3, mas eles têm até o dia 11 para poder fazer as entregas, certo? Então, assim, a gente vai levar essa UC de sistemas de medida junto com a de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, né? Então, as duas turmas, no caso, tem até dia 15 de setembro para poder fazer o quê?
para poder entregar as duas turmas. Não. Deixa eu ver se a turma 12 é essa. E a turma 10 é essa, é exatamente isso. Então, assim, as duas turmas aqui, ó, tem até dia 15 de setembro para poder entregar as atividades relacionadas ao C de Saúde e Segurança, né? Então, aí, ó, até dia 15 de setembro, né? Então, assim, por isso que quem foi terminando já de sistemas de medida, já pode pegar e fazer a de qualidade, saúde e segurança, porque a gente vai conseguir andar com elas juntas aqui, tudo bem? Então, assim, a nossa primeira web que está acontecendo é hoje, né, dia 24, né? Temos outra web prevista aqui, ó, para o dia 26, né? Então, ó, próxima sexta teremos web também dessa unidade curricular de qualidade, né? Dia 31, próxima quarta, outra web, certo? E dia 7, né? 7 de setembro, eu tinha me esquecido, é feriado, né? Feriado da Independência. Então, dia 7 a gente não vai ter aula, né? Tem que ajustar esse cronograma aqui, né? Então, feriado nacional não vai ter web. Mas dia 14 a gente vai ter web normalmente, né? Então, aqui, ó, dia 7 e dia 9 não teremos web, né? Nessa semana aqui, certo? 7 e 9 não teremos web. Só que assim, vocês podem aproveitar, né, o prazo para poder fazer as atividades, para tirar dúvidas, né? Então, aqui, ó, 5, 6, 8 e 9 eu tô aqui, ó, tutoria assíncrona de segunda a sexta, exceto na quarta, né, que vai ser o feriado, das 13 às 22 para tirar dúvidas, tudo bem? E aí a nossa última web dessa UC, que ela já é específica, vai acontecer no dia 14, né, na quarta-feira, certo? E aí dia 15 finaliza, tudo bem? Então assim, vocês têm praticamente aí, ó, um mês para poder fazer as atividades, né? Então peguem para fazer, né, que vocês vão conseguir tranquilamente. Tem que começar a fazer. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao cronograma de atividades? Tá tudo certo. Tá entendido. Entendido? Sim. Então, beleza. Posso continuar aqui, então? Então, as duas turmas, fiquem atentos, tanto a 12, né, quanto a turma 10, né, fiquem atentos aqui à lista de presença, né. Então, vou abrir aqui da lista 10 para ver quais pessoas já fizeram o autorregistro aí, ó. Então, por exemplo, o Carlos já registrou a turma 10, né? Francivaldo. Tem mais gente aqui, Ô, ó. professor, Pode falar, professor, pode falar. eu não tô conseguindo registrar minha presença, professor. Você tem como anotar aí, professor, e colocar a presença para mim? É o Douglas. Eu não tô conseguindo, professor. Meu computador tá com problema e no celular aqui eu não consigo, não. Você tem que verificar com a monitora, Douglas. Agora, no momento da aula, não tem como eu fazer esse registro, não. Verifica com a monitora que ela te orienta melhor como que você faz esse registro. Beleza? Beleza. Só que assim, como que funciona? Além desse registro aqui, pessoal, quando vocês fazem a entrega das atividades, quando vocês entregam aqui, ó, a situação de aprendizagem, automaticamente, quando você tem alguma falta aqui nas webs, é computada, né? Mas de qualquer forma, é importante vocês fazerem um autorregistro para a gente poder ter esse controle, né? Porque a presença ela é obrigatória no curso de vocês, tudo bem? Então, quem não está conseguindo aqui, ó, fazer o registro, fazer o autorregistro na lista de presença, procure a monitora Cristiane para ela orientar vocês nesse sentido, porque isso aqui é importante vocês fazerem, né? Porque isso aqui é pontuação. 50% do curso de vocês, né? A pontuação, né, de 50% do curso é referente à presença, né? Então, assim, a gente leva em conta aqui essas marcações, mas leva em conta também o quê? A entrega da atividade, né? Então, se por acaso faltou algum autorregistro aqui, ó, quando você entrega a atividade, a gente faz compensa aqui a falta do autorregistro, beleza? Então, a turma 10 aí, pode falar. A minha também não, tá, não aparecendo aqui, não, tá aparecendo uma data errada. Aparecendo 12/8. É porque provavelmente você está na UC. Qual turma que é a sua? É a 10 ou a 12? 10, se não me engano. Então, aqui, ó, na turma 10, provavelmente você está na 10 não, 12. da 12. Então, provavelmente você está aqui, ó, na de sistemas de medida, né? A lista de frequência da UC de sistemas de medida, realmente,
não vai ter a data, né? Deixa eu voltar aqui. Vai ter 12, 19 e 17, tá aparecendo. 12, 19 e 17? E não teve a 12, já passou. Deixa eu verificar aqui. Não, depois você verifica com a monitora, mas aqui, pessoal, é só para a gente ter um controle, né? Não preocupa não. Dê prioridade aqui, ó, para vocês estudarem o conteúdo e resolverem a situação de aprendizagem. Tudo bem? Então, mais alguma dúvida com relação ao cronograma aqui de atividades? Ou posso seguir? Pode seguir, pessoal? Seguir. Então, beleza. Sim, pode continuar. Beleza. Então, pessoal, o que é importante vocês fazerem, né? Toda vez que iniciam uma nova OC, é importante vocês virem aqui, ó, e passarem cada uma dessas abas aqui, ó, para você ver o que tem de novo, né? Então, na aba Primeiros Passos, continua os dois arquivos, né? Guia do aluno e plano de estudo. Então, no plano de estudo, ó, já está estruturado o que você precisa fazer em cada dia, né? Como que está a organização das atividades, né? Então, assim, esse plano de estudo, dependendo, pode ajudar, certo? Parte de comunicação, tem alguns fóruns aqui para vocês tirarem dúvidas, só que vocês podem tirar dúvidas aqui, ó, no chat também, né? Então, vocês podem entrar em contato diretamente aqui comigo para poder tirar as dúvidas, tudo bem? Conteúdo do curso é um novo conteúdo, né? Porque é uma nova OC, né? Como trata de um novo assunto, consequentemente, o conteúdo aqui vai ser diferente. Então, a gente daqui a pouquinho vai abrir esse conteúdo aqui para poder falar um pouquinho dele, tudo bem? Na biblioteca também tem algum material novo aqui, né? Então, aqui, ó, tem as técnicas de estudo, o glossário de termos que é comum, né, de toda a biblioteca, só que tem alguns documentos novos, ó. Tem a NR5 que fala sobre a CIPA, tem a NR6 que fala sobre os EPIs, tem a NR10 que fala sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade, certo? E também eu coloquei aqui, ó, uma prática, né, que eu gravei justamente sobre essa unidade curricular, certo? Então, assim, por enquanto ainda não tem a tradução aqui em Libras, né, para o Luiz Felipe, né? Mas até a próxima semana a gente vai estar disponibilizando esse vídeo aqui com a tradução em Libras para o Luiz Felipe estar acompanhando, tudo bem? Então, assim, só como forma de introdução, pessoal, eu vou passar esse vídeo aqui, né? Um vídeo relativamente curto, de 14 minutos, depois vai ficar disponível aí para vocês assistirem também, certo? Mas eu só vou passar aqui para vocês entenderem quais são os equipamentos que a gente vai falar um pouquinho deles, né? Para vocês se interarem um pouquinho dessa unidade curricular. Tudo bem? Então, só vou compartilhar aqui, só um instante. Dependendo da Cíntia, também pode fazer, né, a tradução simultânea aí para o Luiz Felipe já. Então, vou incluir o som do computador aqui, que aí eu consigo executar o vídeo. Vou aumentar aqui o volume. Olá, pessoal. Vocês, alunos do curso de qualificação em eletricista de redes de distribuição de energia elétrica, sejam bem-vindos, né, à nossa prática da unidade curricular de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Então, na aula de hoje, a gente vai apresentar para vocês os equipamentos de proteção individual e coletivo utilizados na prática do eletricista de redes. Os primeiros EPIs que nós vamos apresentar para vocês são os equipamentos de proteção individuais utilizados na proteção dos membros superiores, no caso, cabeça e rosto. Então, o capacete é o primeiro equipamento que vocês devem utilizar, né, porque ele vai proteger contra a queda de algum objeto que possa ter durante a execução da atividade de vocês. E o óculos vai proteger com relação a qualquer objeto também que possa, né, interferir no seu processo de trabalho na execução da sua atividade. Então, para a proteção dos membros superiores, cabeça e olho, a gente utiliza o capacete e o óculos como equipamento de proteção individual, certo? Agora eu vou apresentar para vocês os equipamentos de proteção dos membros inferiores, no caso os braços. Então a gente tem a luva, né, essa aqui é a luva multitátil, que ela é utilizada para situações mais corriqueiras.
E agora, daqui a pouco, eu vou apresentar as luvas específicas da prática de construção e de operação. Um dos equipamentos utilizados para proteção dos membros inferiores são as luvas de vaqueta, né? Qual a característica delas? Elas têm o cano mais curto e elas são utilizadas geralmente nos procedimentos de construção de redes, onde você não demanda uma proteção elétrica, porque você executa a parte de construção de redes com a rede desenergizada. Portanto, as luvas de vaqueta são utilizadas nessa prática. Já quando vocês vão executar atividades de operação e manutenção de redes, as luvas de vaqueta, elas não podem ser utilizadas. Vocês precisam utilizar luvas de classe para proteger contra o efeito elétrico, porque as redes vão estar energizadas, certo? Então vou apresentar para vocês agora as luvas utilizadas nas práticas de operação e manutenção de redes. A primeira luva utilizada quando você vai executar atividade de operação e manutenção de redes é a luva de borracha de classe ou classe 0 ou classe 2. A classe da luva de borracha vai depender da classe de tensão que você está trabalhando. A luva classe 0, você pode atuar com ela até a tensão de 1000 volts, que é a baixa tensão, certo? Já a luva de borracha classe 2, você pode atuar com ela até ao nível de tensão de 17.000 volts, certo? Então é necessário que vocês saibam o nível de tensão que vocês vão trabalhar, se é baixa tensão ou média tensão, para vocês escolherem a luva de borracha adequada para a atividade de vocês. Além da luva de borracha de classe 0 ou classe 2, vocês também precisam utilizar a luva de cobertura por cima da luva de borracha. Qual é a característica da luva de cobertura? É justamente aumentar a proteção de vocês. Então a característica da luva de cobertura, ela possui o cano mais longo, certo? Então ela é colocada por cima da luva de borracha. Eu vou utilizar aqui para vocês verem como que é o procedimento de utilização das duas luvas, tanto a de borracha quanto a luva de cobertura. Então primeiramente, você vai utilizar a luva de borracha e posteriormente você vai colocar a luva de cobertura por cima da luva de borracha, justamente para poder aumentar o grau de proteção da sua atividade, certo? Então a forma de utilizar é dessa forma. Primeiro, você utiliza a luva de borracha, posteriormente você coloca a luva de cobertura para poder aumentar o grau de proteção da sua atividade. Outro equipamento de proteção individual utilizado para proteção dos membros superiores, no caso os braços, são as mangas de borracha. Também as mangas são utilizadas de acordo com a classe de tensão. No caso, essa luva aqui, ó, essa manga, ela é de classe 2, justamente para proteger com relação ao nível de tensão até 17.000 volts, certo? Então ela é utilizada em conjunto com as luvas de borracha e de cobertura. Então, além da proteção dos membros superiores, a gente precisa também fazer a proteção dos membros inferiores. No caso, o EPI específico para proteção dos pés, a gente utiliza a bota de segurança. Geralmente a bota de segurança, ela é utilizada em qualquer atividade que você vai executar, seja de construção, operação ou manutenção. Na prática do curso de eletricista de redes e distribuição e na atividade de vocês, é muito comum que vocês executem atividades em altura. Para isso, vocês precisam dos EPIs específicos para trabalho em altura, que no caso aqui, ó, é o cinto de segurança do tipo paraquedista, que você vai executar a atividade em altura. E outro elemento é o talabarte de posicionamento. Esse talabarte, ele serve para você fixar o seu corpo na estrutura que você estiver trabalhando. Então, o talabarte, ele é fixo junto com o cinto de segurança. Então, a prática de atividade em altura, você necessariamente precisa utilizar os dois equipamentos, tanto o cinto tipo paraquedista, quanto o talabarte de posicionamento. Outro equipamento de proteção individual bastante utilizado na prática do eletricista de redes enquanto estiver atuando em trabalho em altura é o trava-queda. Esse dispositivo ele é fundamental para que você possa fixar
na linha de vida, que é o dispositivo de segurança que vai proteger você nas atuações em altura. Então o trava-queda, obrigatoriamente, ele precisa ficar fixado também no cinto tipo paraquedista, certo? Então o conjunto completo para trabalho em altura é o cinto tipo paraquedista, o talabarte de posicionamento e o dispositivo trava-quedas. Então, pessoal, o primeiro equipamento de proteção coletivo que todo eletricista precisa conhecer é esse aqui, ó, o dispositivo de abertura com carga, também conhecido como DAC. A principal finalidade dele é fazer a extinção do arco elétrico aqui, ó, na câmara interna. Então, toda vez que a gente for fazer abertura de chave, seja chave faca ou chave fusível, é necessário verificar a possibilidade de se utilizar o DAC. Por quê? Porque ele aumenta o grau de segurança da sua atividade. Em alguns casos, o uso dele é dispensável, dependendo da carga instalada no transformador. Mas, basicamente, a finalidade dele é para poder fazer a abertura tanto da chave faca quanto da chave fusível com uma segurança maior, certo? Então, esse equipamento é um dos mais utilizados na operação de chaves, tanto fusível quanto chave faca. Há algumas situações em que o uso do DAC é obrigatório, como por exemplo, na abertura de chaves do tipo faca. Por quê? Porque elas têm uma carga muito elevada, por isso que o DAC é sempre obrigatório na abertura de chaves faca. Já em chaves do tipo fusível, o uso dele vai depender da carga instalada no transformador. Então, transformadores até 45 kVA dispensa o uso do DAC. Acima de 45 kVA é recomendado que se utilize o DAC, justamente porque há a possibilidade da existência do arco elétrico, certo? Então, o DAC ele serve para essa finalidade, para a abertura das chaves com um maior grau de segurança. O DAC ele é utilizado acoplado na vara telescópica ou na vara seccionável, né? Outra característica dele é que ele possui um interruptor interno. Então, quando você abre ele faz a extinção do arco elétrico aqui, ó, na câmara interna. Para poder desarmar ele posteriormente, tem um dispositivo aqui, ó, que faz o desarme. Então, toda vez que a gente precisar fazer a abertura das chaves, a gente precisa rearmar ele. Outro detalhe é a questão do contador de operações. Existe uma determinada quantidade de contagem que ele pode operar. Ultrapassando essa contagem, ele precisa ser enviado para manutenção para poder ser reutilizado novamente. Uma recomendação com relação ao uso do DAC é que a gente sempre precisa fazer o teste dele para ver se a mola interna está funcionando. Caso essa mola não funcione, ele não vai operar de forma correta. Então a mola interna dele, ela funciona para poder rearmar ele, certo? Outra recomendação é verificar se ele não tem nenhuma rachadura, certo? Porque se ele tiver alguma rachadura, pode ocasionar algum acidente no momento da operação. Para evitar, né, que haja um esforço excessivo, não há necessidade de utilizar ele com tanta força na hora de fazer a abertura das chaves. É uma recomendação para poder conservar a vida útil dele. Outro equipamento de proteção coletivo é o detector de tensão. Como o próprio nome diz, a finalidade dele é fazer a constatação da rede se há a presença ou a ausência de tensão. Então, ele é obrigatório, pois todo eletricista de redes, ele não pode trabalhar diretamente com a rede energizada. Ele precisa constatar a rede para poder verificar se ele vai poder trabalhar ou não nela, certo? Então, antes de fazer a utilização dele, é necessário que faça o teste. Então aqui, ó, tem uma opção de teste que a gente consegue captar o áudio caso ele detecte a tensão na rede. Então, se ele emitir o sinal sonoro, é porque ele está detectando a presença de tensão na rede. Caso você aproxime esse dispositivo da rede e ele não emita nenhum sinal sonoro, é que a rede está desligada, certo? Esse equipamento também é utilizado acoplado na vara de manobra, seja ela telescópica ou seja ela seccionável. Outra característica do detector de tensão é que ele pode ser utilizado tanto em baixa tensão, BT, quanto em média tensão, MT, quanto em alta tensão, AT. Então, para poder fazer a seleção adequada, basta girar a manopla aqui e selecionar qual o tipo de rede que você vai fazer a constatação.
certo? Além dessas características, a principal delas é a questão do princípio de funcionamento dele. Ele funciona por aproximação. Então ele vai detectar se a rede está energizada ou não através de um sensor que tem aqui, né? Um sensor de proximidade que vai detectar a presença ou a ausência de tensão. Para a realização do procedimento de abertura de chaves, a gente também pode utilizar, além do DAC, apenas esse cabeçote. Quando não há a utilização do DAC, a gente utiliza apenas o cabeçote. Esse cabeçote, a característica dele é justamente acoplar nos dispositivos de manobra e fazer a abertura, certo? Além dele, a gente também tem um outro, que é o dispositivo anti-queda. Esse dispositivo, ele é específico para remoção das chaves fusíveis, para evitar a queda dela no momento da remoção e do momento da inserção dela na rede. Outro equipamento bastante utilizado durante o processo de desenergização da rede são os aterramentos temporários. Aqui no caso a gente tem um aterramento temporário da baixa tensão. São 3 garras que a gente vai conectar nas 3 fases da rede, no caso aqui da rede compacta, e uma 4ª garra que vai ser conectada no neutro da rede. Por que a gente faz essa interconexão? Porque o neutro ele fica conectado ao sistema de aterramento do poste. Então, quando a gente interconecta as 3 fases com o neutro, a gente está fazendo a equipotencialização da rede com relação ao terra. E é importante frisar que esse procedimento de aterramento, ele sempre deve ser feito após o desligamento e a constatação da rede, pois a gente não pode fazer o aterramento de uma rede energizada. Outro modelo de aterramento temporário é esse aqui, utilizado nas redes do tipo convencional. As redes do tipo convencional, elas possuem os cabos nus. Com isso, a interconexão aqui, ela fica mais fácil, né? Então, a lógica é a mesma, é interconectar as 3 fases, né? As 3 fases aqui, de baixo para cima, com o neutro, que é o primeiro cabo que vai estar na parte de baixa tensão. Para fazer o aterramento da rede de média tensão, a MT, é necessário se utilizar do trado. O trado é que vai fazer a equipotencialização da rede com a terra. Então ele é utilizado conectado na terra e posteriormente é conectado o sistema de aterramento da MT conectado a ele para poder fazer a equipotencialização. Para a realização do aterramento da rede de média tensão, a MT, é necessário utilizar esse aterramento específico em conjunto com o trado que já foi mostrado. Então a gente vai usar cada um desses bastões e acoplar nas 3 fases da rede MT e posteriormente a gente vai conectar nesse gancho aqui, no trado que foi conectado na terra. Então, pessoal, eu acho que esse vídeo aqui, né, traz basicamente um resumo das principais equipamentos, né, que vocês vão utilizar aí no dia a dia de vocês, né? Então, assim, com relação ao vídeo, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma informação assim que vocês querem esclarecer? A gente pode dar continuidade aqui. Todo mundo escutou o que passou no vídeo? Ângelo, Pode falar. eu já li o material todo dessa UC, e aí eu não vi lá falando desse, DAC, para abertura Sim. das chaves. Lá Sim, não sim. falou. É Lá porque não o falou. DAC ele vai falar mais de forma mais característica, mais específica, na UC de operação. Deixa eu só mostrar aqui. E nem o talabarte de posicionamento também não foi Sim, falado sim. lá, não. Não, foi bom você ter comentado, porque assim, esse vídeo, essa primeira prática é da UC de qualidade, né? Então eu fiz um apanhado geral dos equipamentos. Pode ser que tenha alguns que realmente não tem no material, mas assim, vocês vão ver que ele vai aparecer nas UCs mais para frente, né? Então, por exemplo, o DAC vai aparecer de forma mais detalhada, né? Eu vou utilizar o DAC aqui, por exemplo, vou fazer uma prática usando o DAC aqui, na UC de operação de equipamentos, né? Então, o talabarte de posicionamento, por exemplo, eu vou usar aqui na parte de operação também e manutenção. Então, assim, a gente ainda está gravando as práticas aqui, né? Então, a parte da utilização do cinto de segurança, do talabarte, do trava-quedas, né? A parte de abertura de chaves, né?
Então, a gente vai ver mais para frente aqui, ó, na UC de operação, manutenção, certo? Mas podem ficar tranquilos que essa aqui é só a primeira prática, né? Aos poucos, à medida que a gente for avançando no curso, vai ter mais práticas aqui, né? Da gente realizando os procedimentos, né? Então, quando chegar em montagem, por exemplo, eu fui lá no campo e montei as redes e vou mostrar os procedimentos de montagem aí para vocês. Tudo bem? Tudo. Essa luva de vaqueta, a gente nunca vai utilizar ela, então, para uma manutenção. Depende da situação, né? Deixa eu voltar aqui só no vídeo, porque assim, a luva de Utilizada vaqueta, deixa eu só voltar aqui, ó, é a primeira, né, que foi mostrada. Geralmente, ela, por não ter classe de isolação, ela é usada mais em construção. Só que dependendo da situação, depois que você desenergiza a rede, você pode utilizar ela, né? Só que não é recomendado. Por quê? Porque tem a possibilidade de haver uma reenergização acidental, né? Então, por isso que ela é recomendada só para a construção de redes, né? Para montagem de redes. Ela não é recomendada para a parte de manutenção. Por isso que na manutenção, você tem que usar o quê? Você tem que usar as luvas de classe, né, que são essas de borracha, mais a de cobertura, mais o quê? Mais a manga isolante, porque tem a possibilidade de haver uma reenergização acidental. Você vai estar trabalhando com a rede desenergizada, mas tem a possibilidade de haver essa reenergização acidental. Por isso que você tem que estar usando os EPIs. Entendi. Entendeu? Então, a de vaqueta é mesmo só para a parte de construção, né? Parte de fundação dos postes, né? Fincamento dos postes, aí usa a luva de vaqueta, né? Para auxiliar nesse processo. E também na hora de montar, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, né? Você monta a estrutura com a rede desligada, né? Desenergizada, sem possibilidade nenhuma de haver uma reenergização, né? E uma energização acidental. Então, por isso que as luvas de vaqueta são mais para a parte de construção, de montagem. Certo? Então, assim, vai ter mais práticas, né? Então, aos pouquinhos, essa aqui foi só a primeira, né? Dependendo, tá disponível lá, né, no canal, lá no AVA, né? Então, vocês vêm aqui, acessam a biblioteca do AVA, né? E venham e acessem aqui de novo para vocês pegarem mais detalhes. Tudo bem? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai trazendo esses vídeos aqui explicativos para vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos falar da atividade, então, que a gente precisa fazer? Então, a ideia, pessoal, é sempre essa, né? A gente vai falar um pouquinho da prática e depois vai trazer a atividade que vocês precisam entregar, né? E aí depois, caso, né, sobre tempo aqui nas webs, aí eu detalho mais a questão do conteúdo, né? Então, vou dar prioridade aqui para a realização da atividade, né? Porque é o que vocês precisam entregar para ser avaliados, tudo bem? Mas nas próximas webs, né? E aí, dia 26, dia 31, dia 7 aqui não vai ter, porque é feriado. E dia 14, eu foco mais na questão do conteúdo, né? Das normas, por exemplo, ó. A gente tem 3 normas aqui para ver, ó. NR5, NR6 e NR10, né? Então, assim, vocês, enquanto eletricistas de redes, dependendo, vocês vão precisar fazer um treinamento específico de NR10, né? É um curso que tem duração de 40 horas, né? Vocês precisam ficar uma semana fazendo treinamento de NR10 para poder aperfeiçoar nessa questão de segurança em serviço em eletricidade, certo? Mas nessa UC aqui, ó, a gente basicamente já vai ver um resumão do que é a NR10, né? Só que vocês não vão ter a certificação de NR10. Vocês vão ter a certificação do quê? Do curso de eletricista de redes. Tudo bem? Aí, para ter a certificação da NR10, aí vocês precisam fazer esse curso aqui à parte. Tudo bem? Outra que, dependendo, a gente poderia ver era a NR35, certo? Então, assim, dependendo do andamento aqui, né, das webs, a gente pode mais para frente falar da NR35, que ela é direcionada a trabalho em altura, né? Oi, pode falar. Nessa aula aqui que a gente acabou de ver, nós vamos ter que fazer um curso de NR10? É isso? Isso, assim, depende da exigência da concessionária local. Aqui em Goiás, eles exigem que os eletricistas façam essa NR10, né? Só que dependendo, né, eles é que fornecem a NR10 depois que você é admitido na empresa,
né? Então, tem empresa que exige a NR10 para você entrar, mas tem empresa que faz o quê? Que fornece a NR10 depois que você entra na empresa, né? Então, tem que verificar os requisitos aí da empresa que você pretende atuar. Entendeu? Mas, por exemplo, Entendi. a NR10 e a NR35, né? Vou colocar aqui, ó. NR10 e NR35 são dois treinamentos essenciais aí para vocês que são eletricistas de rede, né? Por quê? Porque isso aqui ó, vai tratar dos procedimentos relacionados à manobra de rede. Então, a NR10, por exemplo, vai falar do quê? Ó? Das 5 regras de ouro, que é algo que a gente vai comentar aqui nessa UC também, né? Que é a questão da desenergização da rede, tudo bem? E a NR35 fala de quê? De trabalho em altura, né? Então, esses aqui são treinamentos específicos. A NR10 tem duração de 40 horas o treinamento, né? Então, você vê a parte de eletricidade, de choque elétrico, EPI, EPC, né? Tem todo um, um conteúdo aí obrigatório para você ter essa certificação de NR10, né? E tem a NR35, né? Que você, geralmente, ela tem duração de 16 horas, né? São 2 dias inteiros ou então 4 dias, né? Meio período. E aí, nesse treinamento, você vê a parte de nós que vocês precisam aprender para amarrar as escadas, né? Como que faz um procedimento de resgate, caso seja necessário, procedimento de primeiros socorros. Então, tudo isso é visto aqui, ó, em trabalho em altura. Tudo bem? Na NR35. Certo? Só que esses treinamentos aqui, ó, são treinamentos à parte, né? Então, dependendo, caso vocês tenham aí a disponibilidade, a possibilidade de tentar já correr atrás desses treinamentos aqui, ó, já vai ser um diferencial no currículo de vocês. Por quê? Porque muitas empresas já valorizam o profissional que tem esses treinamentos, né? Algumas empresas já até colocam como requisito para vocês entrarem na empresa, né? Só que algumas empresas, sabendo que às vezes você não tem esse curso, não tem experiência na área, aí elas fornecem esse treinamento depois que você entra na empresa. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu essa questão das normas aqui, dos treinamentos? Sim ou não? Tranquilo. Beleza, são treinamentos aqui, ó, extras, né? Então a gente vai ver aqui, ó, treinamentos extras. A gente vai ver aqui, ó, o essencial, né, de cada uma dessas normas. Mas para você ter a certificação, né, ter no currículo, aí você precisa fazer esses treinamentos à parte. Tudo bem? Então vamos lá para o conteúdo. A gente vai falar delas aqui mais para frente, né? Então é só explicando aí mesmo. A atividade, pessoal, ela é bem tranquila de fazer, né? Então, vocês têm aí até o dia 15, né, de setembro. Folha aqui, ó, tem o descritivo da atividade e tem a folha resposta. No descritivo, ó, vai falar da situação problema, né? Eu não vou ler junto com vocês aqui, né, porque é bem tranquilo, né? Vocês já podem até pegar aí para vocês lerem, né, assim que finalizar a web aqui, certo? Então, assim, muito tranquilo, ó. Tem quantos desafios? Tem 3 desafios. Primeiro desafio, você vai precisar fazer o quê? Relacionar os EPIs e os EPCs para quê? Para que tipo de atividade? Para atividade de poda de galhos de árvores. Uai, pessoal, a gente faz esse serviço também? Faz, por quê? É a questão da limpeza da faixa, que a gente chama, né? A faixa e a poda de árvores, né? Porque as árvores vão crescendo na rede e aí você precisa fazer o quê? Fazer a poda delas para evitar o curto-circuito, né? Que dependendo pode ocasionar um curto-circuito aí na rede, a questão dos galhos, né? Quando encosta uma fase na outra, por exemplo. Tudo bem? Então, a primeira etapa é relacionar quais são os equipamentos de proteção individual e coletivo, né? Que eu já comentei lá na web prática, né? Que eu fiz com vocês, né? Aquela foi só a primeira. Mas, basicamente, vocês vão precisar relacionar esses equipamentos. Segunda etapa, descrever as etapas de desenergização e reenergização da rede. Como assim, professor? É basicamente, pessoal, falar dessas 5 regras de ouro aqui, ó. A gente vai detalhar cada uma delas, né? Mas já adiantando, a parte de desenergização, desenergizar, é diferente de quê?
é diferente de desligar, né? Então, nessa UC, a gente vai ver qual que é essa diferença, né? Então, vocês vão perceber aí, ó, que são coisas distintas, né? O desligar e o desenergizar são coisas diferentes, ó. Deixa eu até marcar aqui para vocês entenderem, já começarem a ter essa ideia. Onde é que a gente vai ver essas definições? Na NR10, né? E também aqui no conteúdo do curso, né? Então, é necessário que vocês descrevam esses processos, né? Então, a gente vai ver de forma mais detalhada cada um deles, né? Então, em resumindo, né? Eu já vou adiantar aqui, né? Para fazer a introdução do tema. Essas 5 regras de ouro aqui, pessoal, são conhecidas também como dicas de ouro, né? Então, aqui, ó, quais são as 5 etapas? Quais são as 5 regras para poder desenergizar a rede? Você precisa desligar, depois impedir, depois constatar. Por isso aqueles equipamentos lá que eu mostrei para vocês, né? Então, para desligar, qual equipamento que você usa? Que você pode usar? É o DAC, né? Dispositivo de abertura com carga. Impedimento, né? Depois eu vou mostrar os equipamentos lá para fazer impedimento. Constatação, qual o equipamento que você usa para poder fazer a constatação? Que eu mostrei lá. É o detector de tensão, certo? Então, assim, é necessário que a gente comece a se interar sobre esses equipamentos e sobre essas etapas, né? Então, é constatar. Faltou um A aqui. Constatar. Beleza? Depois, aterrar. Essa aqui é a 4ª etapa, né? Então, para aterramento, a gente faz o quê? Usa o aterramento temporário, né? Aterramento temporário. Então, a gente só vai aterrar a rede depois que a gente desligar, né? Porque senão a gente vai fechar um curto lá na rede, né? Então, o aterramento é um dispositivo de quê? De segurança para você atuar dentro do que está previsto dentro da NR10, beleza? E a sinalização. A sinalização a gente vai ver quais equipamentos são necessários aí para poder fazer essa sinalização também, certo? Então, por enquanto, a gente viu o DAC, que faz o desligamento, ou os cabeçotes, né? Ou o cabeçote universal, que eu mostrei lá para vocês também, né? Cabeçote universal, beleza? Impedimento, vou mostrar ainda para vocês numa outra prática. Constatar, detector de tensão. Já mostrei lá para vocês, né? Que é o equipamento que emite o sinal sonoro. Aterramento é aquelas garras, né? Que vão conectar na baixa tensão, ou aquele grampo que vai conectar também na baixa tensão, só que na rede convencional. Ou aterramento temporário, isso aqui, ó, vale para BT, baixa tensão, e média tensão, né? A gente tem os 2 modelos de aterramento, certo? E sinalização, vou mostrar lá depois também, fazer uma outra prática só com a parte de sinalização lá para vocês também. Com a parte de manobra e sinalização, certo? Por que 5? Porque são 5 etapas, ó. Desligar, impedir, constatar, aterrar e sinalizar. Aí por isso que fala 5 dicas de ouro, né? Muita gente usa essa expressão aqui, ó, dicas, porque é o resumo dessas 5 etapas, beleza? Então, ó, as dicas de ouro são as 5 etapas das 5 regras, tudo bem? Tirar aqui, colocar 5 dicas. Isso aqui é para memorizar, beleza? Memorizar a sequência certa, né? Porque necessariamente você precisa desligar antes de você aterrar, porque se você não desliga e tenta aterrar a rede, você vai fazer o quê? Vai fechar um curto lá na rede. Você vai sofrer um acidente, beleza? Não preocupe, pessoal, que isso aqui é só a introdução. A gente vai falar disso, mostrar as imagens, mostrar. Eu vou fazer esse procedimento aqui com vocês lá na prática, certo? Então, assim, isso aqui é só para poder introduzir aí no tema dessa questão de segurança. Tudo bem? Que mais que a gente poderia falar sobre isso aqui? Tá. Aqui, ó. Desenergizar é diferente de desligar. Por quê? A desenergização, ela compreende o quê? As 5 dicas, as 5 etapas, né? E o desligamento, ele é o quê? Ele faz parte só da primeira etapa. Então, desligar é só ir lá e abrir a chave.
Só que só ir lá e abrir a chave, você não está desenergizando a rede. Para a rede estar desenergizada, você precisa o quê? Desligar, impedir, constatar, aterrar e sinalizar. Beleza? Então, desenergizar, então aqui, ó, precisa ter o quê, ó? As 5 regras de ouro. Para uma rede estar desenergizada, é necessário executar as 5 regras ou dicas, né? Dependendo do jeito que você achar melhor aí. Vou colocar aqui entre parênteses. 5 dicas de ouro. Isso aqui, pessoal, é requisito da norma regulamentadora NR10, né? Então, isso aqui não foi a gente que inventou, não, beleza? Então, isso aqui, ó, tá previsto na onde? Na regulamentação, beleza? Então, para uma rede estar desenergizada, né? Ela precisa estar o quê? Desligada, impedida, constatada, aterrada e sinalizada. As etapas aqui, ó, da atividade, etapas de desenergização e reenergização, praticamente já falei delas aqui, só que a gente vai detalhar mais, claro, né? Então, assim, ó, para desenergizar, você precisa desligar, impedir, constatar, aterrar e sinalizar. E para reenergizar, você vai fazer essas 5 etapas aqui também, só que é o contrário, né? Então, você vai tirar a sinalização, vai tirar o aterramento. Para reenergização, não tem necessidade de constatar, né? Porque você vai saber que a rede está desligada. Então, não faz nem sentido você constatar a rede para você reenergizar ela. Depois, você tira o impedimento, né? Que eu vou mostrar depois para vocês. E depois, religa as chaves, né? Então, a reenergização é o quê? São as 5 regras, as 5 dicas aqui, ó, ao contrário, certo? Então, basicamente, esse é o nosso contexto, o contexto dessa unidade curricular que a gente está começando hoje. Tudo bem? Com relação a isso aqui, alguma dúvida? Vocês querem que eu detalhe mais alguma coisa a respeito disso ou não? Tá tranquilo aí, pessoal? Acho que está tranquilo. Beleza. Então, pessoal, esse conteúdo aqui, ó, vocês vão ver que já está disponível aqui para vocês, ó. Se vocês virem aqui na plataforma, conteúdo do curso, vai mostrar, se vocês acessarem aqui, ó, o primeiro link, vai estar falando dessas 5 regras de ouro. Lá na parte do desafio 2, quer ver? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Que lá tem as figuras, fica mais fácil vocês entenderem, né? Tá lá no desafio 2, ó. Aqui é a parte de introdução da atividade. Aqui, ó, os EPIs e os EPCs, né? Tem uma norma que na próxima web eu vou abrir essa norma com vocês e detalhar cada um dos EPIs e os EPCs, né? A finalidade de cada uma deles e tal, né? A questão da regulamentação, quais que são as atribuições do empregador e do empregado com relação ao uso dos EPIs e dos EPCs, né? Então a gente vai detalhar na próxima web isso aqui já para vocês, certo? Qual a próxima web, professor? Dia 26, sexta-feira. No capítulo 3 do livro didático também fala de EPI e EPC, né? Para quem aí já leu, né, sabe que vai falar desses equipamentos, só que está faltando alguns, né? Mas mais para frente a gente vai falar deles. Tem os exercícios aqui, ó. Mas vamos lá nas 5 regras de ouro para vocês verem as figurinhas, né? As figurinhas que é interessante. Aí, ó. Descrevendo as etapas de desenergização. Por quê? Para executar a poda de árvores aqui, ó, você precisa fazer o quê? Desenergizar a rede, né? E aí aqui vai falar disso, ó. Tem o texto aqui que regulamenta, ó, fala um pouquinho sobre a NR10, certo? E aí aqui vai falar sobre cada um dos passos aqui, ó. Certo? Vai ter um vídeo aqui mostrando também, ó, questão da ordem de serviço que você recebeu, né? Como que é o procedimento da ordem de serviço, ó. Providenciar o desligamento do circuito, verificar se ele realmente está desligado, que é constatar, instalar o aterramento, né? Executar a poda. Então, aqui essas são as etapas da atividade que vocês precisam executar. Depois, retirar o aterramento temporário, que é desenergizar no caso. Na verdade, reenergizar, né? Depois que você executa a poda, aí você vai fazer o quê? Reenergizar a rede, né? Então, você desliga, desenergiza, na verdade, né? Executa a poda e depois reenergiza a rede, né? Então, basicamente, a atividade que vocês vão precisar executar é essa aí,
certo? Aqui, ó, vai falar sobre os procedimentos de desenergização. Né? Tem então um videozinho aqui, ó, falando disso. Né? Eu acho que é o mesmo vídeo lá da anterior. Aqui mais para frente tem um que fala sobre as 5 regras. Estou querendo achar 5 regras aqui, ó. Aqui as 5 regras, ó. Só que aqui, na verdade, ele coloca mais, né? Então, ó, desligar. O que é desligar? É o seccionamento, é a abertura das chaves. Aqui ele coloca numa realidade do ambiente industrial ou de uma subestação, né? Aqui ele está fazendo a abertura manual, né, com uma manopla. Mas o eletricista de redes não faz desse jeito aqui. Ele faz o quê? Usando a vara de manobra, a vara telescópica, né? Então, depois eu vou colocar uma outra prática aqui mostrando para vocês esses dispositivos, né? A vara diferenciando, né? O que é uma vara telescópica, o que é uma vara de manobra. Por quê? Vocês executam a atividade em altura, né? Ou dependendo, fazem a abertura do solo da rede. Então, aí vocês precisam acessar a rede que geralmente fica na altura, né? Então, a primeira etapa aqui é essa, ó, desligamento, seccionamento, abertura das chaves. Então, isso aqui é desligado. Até então, não está o quê? Desenergizado. Só vai estar desenergizado depois que você terminar todas essas etapas aqui. Certo? Segunda etapa, ó, bloqueio. Então, tem o equipamento específico, você faz o bloqueio das chaves, né? Depois eu vou mostrar esse equipamento para vocês também. Alguém quer perguntar aí? Ângelo, eu. Por que que ele não fica desenergizado quando você abre a chave? Porque é uma questão de regulamentação. Pelo que está estabelecido na NR10, né? Vou voltar aqui, ó. Pelo que está estabelecido na norma regulamentadora, uma rede só é considerada desenergizada quando ela executa o quê? As 5 etapas. Na verdade, ele coloca mais aqui, mas na verdade, quando ele executa essas 5 etapas, é por uma questão de regulamentação, para você cumprir o que está na lei, entendeu? Porque a NR é uma lei, né? É um pedaço do que? Da CLT. Então, ela que resguarda o trabalhador. Então, se você só desliga a rede e vai fazer a manutenção sem instalar o aterramento, sem constatar, né, a rede a priori vai estar sem energia. Só que se você não constata, você não aterra, não faz o impedimento, você está colocando a sua vida em risco. Então você está indo contra o quê? Contra a legislação, se você só desligar, certo? Então é necessário que você execute as 5 etapas para você estar de acordo com o que rege a lei. Tá, então, Entendeu? isso é uma questão de segurança, para De seguir a norma. segurança, Ah, seguir a certo. norma, exatamente. Tá, Porque se você logo e- que abre a chave, ela acabou a energia. sim, só Mas que você tem não que está seguir. totalmente protegido, Certo, entendeu? entendi. Tá Porque bom. pode ser que venha alguém aqui e faz o quê? E reenergiza aqui, você está trabalhando lá na rede. O que vai acontecer? Um acidente de trabalho, né? Então vem aqui, você vem aqui e abre a chave e vai lá trabalhar lá na frente e não coloca nenhuma sinalização, nenhum bloqueio. O que pode acontecer? Pode ser que alguém venha aqui, ó, fala, tá faltando energia, é porque a chave está aberta. Aí vem aqui e religa a chave. Se eles vêm e ligam a chave, o que acontece? A rede vai ficar energizada e você vai, pode ser que você sofra um acidente, porque você vai estar em contato com a rede lá na frente, certo? Então é uma medida de segurança e também uma medida para você se resguardar. Se, por exemplo, você não executa as 5 regras de ouro enquanto você estiver trabalhando, você está descumprindo o que está na legislação. E aí, se por acaso acontecer um acidente com você, infelizmente, acaba que você vai estar assumindo o risco, entendeu? Então é importante vocês terem consciência disso aqui, ó, porque pode ser que durante a realidade do dia a dia de vocês, de eletricista, né, às vezes pode ser que chegue um supervisor lá, um encarregado e fala, não, só abre a chave aí, é rapidinho a atividade, né, não precisa fazer as 5 etapas, não. Não caiam nessa onda. Por quê? Porque se você fizer isso, se você, né, escutar, vamos dizer assim, seu encarregado lá e tal, isso aí contra o que está na legislação, quem vai estar assumindo o risco vai ser você. Certo? Então, assim, você tem o direito de recusa, né? O direito de recusa, a gente pode falar dele aqui também, né? É uma especificação, quando você tem uma atividade, quando você vê um risco que não consegue ser sanado. Ou seja, o encarregado vai e fala para você, não, só abre a chave para você fazer a manutenção, só desliga, né? Aí você tem o direito de quê? Quer escrever aqui, ó, direito de recusa. Por quê?
você sabe que você vai estar executando a atividade com risco, né? Porque ela não vai estar totalmente protegida, né? Então, isso aqui é amparado pela norma regulamentadora NR1, né? Então, em uma próxima web, eu posso falar dessa NR para vocês também, né? Porque é uma questão legal, né? Você tem esse direito de recusa desde que a atividade não ofereça a segurança necessária para você fazer. Tudo bem? Tudo bem. Vocês já ouviram falar dessa questão de direito de recusa ou não? Primeira vez. Ah, não, beleza. Alguém quer perguntar? Tá com áudio habilitado? Carlos, Douglas? Douglas. Tá dando interferência aqui, eu vou desabilitar. Ah, Deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta. Isso me lembrou até uma outra situação. Não sei se tem a ver. Quando a gente desliga o disjuntor na casa, né? Desliga certo. lá a chave lá principal, e aí não tem energia. Mas mesmo se você encostar um cabo condutor no outro, aí ele dá o pipoco. Por que que ele dá curto? Porque Já. você não sabe o circuito que ele tá ligado, né? Pode ser que você abriu a chave lá, mas talvez o circuito esteja em um outro que não é aquele que você fez a abertura, entendeu? Então, por isso que é importante você executar 5 etapas, né? Você só executa serviço de manutenção em rede depois que você faz todos os procedimentos. Isso aqui não vale só para rede, não. Isso aqui vale para instalação elétrica também, né? Então, por exemplo, o eletricista que vai fazer manutenção na sua casa, ele precisa ir lá abrir o disjuntor, depois ele precisa fazer o impedimento. Antes de, né, ter contato com a rede, ele precisa testar a rede, né? Então, usa aqui o detector de tensão, certo? Então, isso aqui é para qualquer atividade em eletricidade, né? Para quem não trabalha, no caso, com a linha viva, né? Então, na linha viva já é outro procedimento. Eu já mostrei para vocês um procedimento de linha viva ou não? Eu não vi, não. Como é que é? Tá, vou mostrar aqui para vocês então. Alguém quer perguntar? Tá com o áudio habilitado aí? Tá dando interferência aqui. Não, vou continuar aqui então. Recusa aí. Caso ele manda eu fazer, aí eu falo que eu não devo fazer, porque tem que executar essas normas aí. No caso, ele vai ter que fazer um relatório dizendo por que eu fiz, por que não fiz. Sim, porque você vai estar exercendo o seu direito de recusa, né? Então, assim, pode ser, né, que o encarregado, né, passe para cima essa situação, né, que você exerceu o seu direito de recusa. Aí vai falar assim, vou te mandar embora porque você não quis fazer a atividade, né? Só que assim, você vai estar consciente de que você está de acordo com a legislação. Então, se por acaso você fosse demitido porque você quis fazer a coisa, né, quis executar o procedimento de acordo com a legislação, você vai ser, né, beneficiado com isso, né? Se por acaso você processar a empresa por causa disso, você vai ser ressarcido, né, por esse motivo, entendeu? Então é importante aí ficar atento a essa questão legal também, né? Porque isso aqui é direito de vocês. Tudo bem, pessoal? Vou mostrar aqui, ó, o pessoal da linha viva. O pessoal da linha viva, eles não executam essas 5 etapas aqui para poder fazer os trabalhos, porque eles trabalham com a rede ao potencial que a gente chama, né? Então, vou mostrar aqui esse vídeo, ó. Eu vou mostrar ele sem áudio porque está em inglês. Aí eu vou explicando aqui ao decorrer da execução, né? Então, geralmente, esse tipo de rede aqui, ó, que eles executam a manutenção, são as linhas de transmissão, né? Então, nas linhas de transmissão, que está antes do que da distribuição, eles executam esses procedimentos aí, certo? Então, vocês vão entender aqui, ó, por que que o passarinho não toma choque, por exemplo, quando ele posa na rede. Porque não tem diferença de potencial. Na verdade, tem diferença de potencial, mas ela é mínima, né? Nesse caso aqui, ela é grande, porque é uma rede de transmissão, né? Então, aqui vocês vão ver, quando ele se aproxima da rede, para ele poder ter acesso à rede,
ele vai ter que fazer um processo que chama equipotencialização, né? Ele vai ter que ficar no mesmo potencial da rede. Tá um pouquinho embaçado, mas quando chegar mais próximo lá, vocês vão ver. Aqui, ó. Então, a rede está ligada. A roupa dele é condutiva. A roupa dele não é isolante. Por quê? Porque ela tem que favorecer a equipotencialização. Tem que favorecer com que ele fique no mesmo potencial que a rede, né? Então, quando ele se aproxima lá, por exemplo, ó, ele usa esse cordão umbilical que chama, para ele ficar no mesmo potencial que a rede, porque não vai ter por onde a corrente fazer o quê? Por onde a corrente circular. Depois que ele equipotencializa, ele fica no mesmo potencial que a rede está ligada. Aí ele pode executar o procedimento de manutenção. E tem que ter coragem também, né? Porque para ficar numa altura dessa aí, o pessoal geralmente trabalha menos, né? Eu tenho uma gratificação maior, né? Pela questão do trabalho em altura, do risco. E uma curiosidade, o índice de acidente com esse pessoal que trabalha na linha viva, que a gente chama, é bem menor do que o pessoal que trabalha com a linha morta, que no caso são vocês. Por quê? Porque eles sabem que a rede está energizada, né? Então eles são muito mais prudentes, eles cumprem os procedimentos muito mais à risca, porque eles sabem que qualquer vacilo ali é a vida deles que estão em risco, né? Então, às vezes, o eletricista, aqui, ó, quando voltar aqui só um pouquinho, quando o helicóptero se afasta do eletricista, tem uma descarga também elétrica. Só que assim, ela é residual, né? Ela não afeta o eletricista, né? Então aqui, ó, são 3 fases, né? Ué, professor, mas são 2 cabos. Os 2 cabos fazem parte da mesma fase. Se fosse fase diferente, aí ele iria tomar um choque, porque aí ia ter a diferença de potencial, né? Onde está o outro eletricista lá? Então, assim, o pessoal da linha morta, né? Às vezes acontece mais acidente com eles, porque eles falam, foi lá e abri a chave, então tá desligado, vou ir fazer a atividade. Ele não faz o quê? Não impede, não aterra e não constata. E aí por isso que acontecem os acidentes, né? Porque ele acha que a rede tá o quê? Tá desligada, tá desenergizada e vai fazer a atuação. Aí, ó, quando o helicóptero se aproxima, ele precisa ficar no mesmo potencial da rede para poder não ter a descarga, não ter a corrente elétrica. Aí ele se afasta, né? Esse aqui é o pessoal da linha viva, certo? Vocês podem atuar nessa área aqui, enquanto eletricista de redes, com esse curso que vocês estão fazendo? Não, né? Vocês precisam fazer o quê? Né? Buscar mais qualificação. Então, é fazer uma NR10, fazer uma NR35 e depois fazer o quê? Um curso técnico também, né? Então, geralmente, o pessoal que trabalha na linha viva aí, ó, qual curso que eles têm, né? Pode parecer que eu estou vendendo curso aqui, pessoal, mas não é não, viu? Só estou mostrando a realidade mesmo. Aqui, ó, técnico em eletrotécnica. Então, geralmente, quem atua na linha viva, né, eles precisam ter esse curso. Por quê? Porque os critérios, né, de segurança, a lógica de operação, ela é bem mais criteriosa, né? Então, ó, para quem quer atuar aí na linha viva, tem que fazer o técnico em eletrotécnica. Quer perguntar alguém aí? Não estou te escutando, é o Carlos que está falando? Seu É áudio o tá Douglas. Douglas, fala aí, Douglas. Então, professor, ali, depois que eles colocam a ponta de prova ali, eles colocam tipo um gancho na roupa que vai ali, o gancho. Eu vou mandar esse vídeo aqui depois para vocês, e aí vocês analisam lá. Mas eu vou mostrar aqui. Daqui a pouquinho eu mando lá para vocês. Só esperar passar aqui o anúncio. Esse vídeo aqui tá melhor, ó. Tá mais nítido. Aí, ó, ele faz a equipotencialização. Aí, depois que ele equilibra o potencial, o que ele faz? Espera passar o vídeo aqui, ó. Ele coloca um gancho, ó lá, é exatamente isso. Por quê? Para ele ficar no mesmo potencial que a rede, né? Então, o gancho fica conectado aonde? Fica conectado aqui no helicóptero, né? Então, é o helicóptero que está equipotencializado aqui. É o helicóptero ou ele? Vamos ver aqui, depois que ele entrar na rede, se ele vai tirar esse gancho. Porque aqui, ó, quando ele
conecta esse grampo, tanto ele quanto o helicóptero fica no mesmo potencial da rede, né? Depois que ele entra na rede, que ele fica ao potencial, aí ele vai tirar o helicóptero. Vamos ver se ele vai tirar o helicóptero. Olha lá, ele vai tirar o helicóptero, ó. Tirou o helicóptero, aí o helicóptero fica num potencial diferente da rede agora, ó lá. Entendeu? Então, o gancho é para poder equipotencializar o helicóptero. Beleza? Esse vídeo aqui tá mais nítido. Mas a essência é a mesma. Eu vou até compartilhar ele com vocês lá. Certo? Então, para quem quer trabalhar na linha viva aí, pessoal, essas são as recomendações, né? Tô mandando aqui no grupo agora. Os 2 grupos aí. E professor? Oi, pode falar. E eu percebi que depois que ele entra no mesmo potencial ali, ele não levanta a mão de jeito nenhum do cabo. Você pode ver que ele vai arrastando a mão e o joelho lá em cima. Olha lá. Ele não tira a mão. Olha lá. Tudo isso tem um porquê, né? Porque tem a questão da tensão de passo. Dependendo se a distância aqui for muito grande, pode ter uma tensão de passo aqui, dependendo da distância, entendeu? Então tem que ficar atento aí. Esse aqui já tá mais corajoso, tá de gatão lá, ó. Interessante, Você né, tá pessoal? vendo que ele E outra aí, depois que ele... E outra, aí tem uma barra de ferro aí que conecta aí, que tem uma barra de ferro antes aí, que o helicóptero sair, tem uma barra de ferro, isso bem aí, ó. Essa barra de ferro aí que ele pega aí, ó. Isso. Explica aí qual é essa barra de ferro aí, que é a energia que passa. Não, é justamente para ele. Essa barra de ferro que tem aqui, ó, na verdade chama cordão umbilical, serve justamente para ele ficar no mesmo potencial do caso, ele tá fazendo a equipotencialização, né? Então é como se aqui tivesse, sei lá, 245 kV, né? E aqui o helicóptero, ele tá praticamente no potencial próprio dele, né? Que eu não sei quanto que é, um potencial que é diferente de zero, porque ele não tá conectado com o quê? Com a terra, né? Ele tá no ar, né? Então ele aproxima esse bastão do helicóptero justamente para poder com que o helicóptero fique na mesma tensão da rede. Pode ser, sei lá, 245 kV, né? Então não tem corrente elétrica aqui, porque não tem por onde o quê? Por onde os elétrons circular, né? Para ter os elétrons circulando, você precisa ter o quê? A diferença de potencial, né? Aqui no caso não vai ter, porque vai estar no mesmo potencial. Por isso que é interessante vocês revisarem lá os conceitos de tensão elétrica, de corrente, de resistência, que aí vocês vão entender melhor o que está acontecendo aqui. Beleza, pessoal? Professor, eu já vi um vídeo que o cara entra no mesmo potencial de um transformador elétrico utilizando uma chave. Eu já vi esse vídeo também. Eu não teria coragem de fazer isso. Ele fica em cima de 2 isoladores, não é? Hã? Ele fica em pé, em cima de 2 isoladores e fica ao potencial junto com... Eu vou ver se eu acho esse vídeo aqui, depois eu mando para vocês também. Só que eu, particularmente, não teria a segurança que ele tem para fazer isso aqui no Senai. Tanto é que eu nem recebo periculosidade para fazer isso também, né? Mas tem gente que tem coragem, né? Eu não tenho, não. Eu sou meio... Eu também. Então, vou continuar aqui, pessoal, explicar a atividade aqui para vocês, né? Então, isso que é o pessoal da linha viva, né? Para trabalhar na linha viva, aí já precisa do técnico em eletrotécnica, né? Que aí são 2 anos de curso aqui, ó, né? 2 anos de curso para você aperfeiçoar, né? Então, assim, treinamento extra que vocês, dependendo, já pode procurar aí, né? Mesmo já tendo o curso em andamento, NR10, NR35 e técnica em eletrotécnica, beleza? Não só para trabalhar na linha viva, né? Técnica eletrotécnica atua em várias áreas, né? Parte de instalação residencial, né? Instalação residencial. A parte de instalação industrial, né? Você pode trabalhar na indústria. Então, a gama de possibilidades aqui para vocês trabalharem tendo técnica eletrotécnica, ela é muito grande, né? Então, assim, não fiquem só aqui no curso, né, de qualificação, né? Tentem buscar aqui, ó, outros aperfeiçoamentos, porque, assim, essa área de elétrica pode ter certeza que não falta serviço, né? Eu falo por mim, né? Eu fiz o curso técnico em eletrotécnica junto com o ensino médio, né? Isso foi eu terminei em 2010. Então, assim, durante 9 anos, o que me sustentou
foi o curso técnico, né? Depois eu fui fazer a graduação, né? Fui fazer engenharia, mas o curso técnico, para mim, foi essencial. Tudo bem? Então, fica a dica aí para vocês. 2 anos de duração que tem o curso. É um pouquinho extenso, mas compensa o investimento, né? Então, tem instituições que têm esse curso gratuito, né? Instituições públicas que têm esse curso técnico e eletrotécnica gratuito, mas tem instituições privadas também que têm. No caso, o Senai oferece esse curso aqui, né? Só que aí você precisa pagar para poder fazer ele. Tudo bem? Mas tem instituições públicas que também oferecem. Certo, pessoal? Então, vamos continuar nossa atividade, né? Que já está quase acabando nossa aula aqui já. Então, ó, segunda etapa, né? Desenergização e reenergização. Vocês precisam descrever essas etapas. E a terceira é indicar a destinação de detritos e resíduos das podas da árvore. Então, você abrir a folhinha resposta aqui, né? Deixa eu abrir aqui a folha resposta com vocês. É muito tranquila a atividade, pessoal. Não é aqui, não. Aqui, ó, folha resposta. Já estava aberto aqui. Né? Folhinha resposta, então, são essas 3 etapas, ó. Primeiro, relacionar os EPIs para atender a ordem de serviço, no caso é a poda de árvores. Depois, relacionar os EPCs, geralmente para EPI é diferente de EPC, né? Então, aqui, ó, EPI é essa lista e essa aqui são os EPCs. Beleza? Lá no vídeo, se vocês assistirem o vídeo de novo, já ajuda, né? Para vocês preencherem isso aqui. Etapas de desenergização e reenergização. Aqui são o quê? As 5 regras de ouro, né? Que eu acabei de detalhei aqui com vocês. Né? E aí na próxima web a gente vai detalhar mais ainda. Beleza? Descrever os 5 passos para reenergização. Ó, fiquem atentos com isso aqui. Ó. Um é reenergização e a outra é desenergização. Então, para desenergizar, eu faço as 5 regras de ouro na sequência correta, né? Desligar, impedir, constatar, aterrar, sinalizar. Mas para reenergizar, cadê o documento? Eu faço o quê? As 5 regras de ouro, só que é o contrário, né? Então, eu tiro a sinalização, tiro o aterramento, não tem necessidade de constatar, retiro o impedimento e faço a religação da rede, fecho as chaves, né? Então, essa aí é a orientação. Tudo bem? E a terceira etapa, o terceiro desafio, é indicar a destinação dos detritos de resíduos de podas de árvore, né? Então, depois que você fez a poda, onde é que você pode, o que você precisa fazer com os resíduos? Deixar no local da poda, transformar em serragem, queimar ou incinerar, né? Então, de acordo com os critérios de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, aí você marca aqui, ó, você vem aqui e coloca um X no destino correto. Ou se você vir aqui no conteúdo, vai estar falando disso aqui, ó, na parte do desafio 3, né? Então, o conteúdo, pessoal, já está todo aí para vocês, ó. Então, basta pregar agora para poder, para vocês fazerem atividade, né? Uma leitura que vocês fizerem aqui, ó, um fim de semana que vocês conseguem fazer atividade tranquilamente, é bem tranquilo. Então, aqui vai falar do destinação dos resíduos, né? Só que tem que ser o quê? Destinação sustentável, né? Então, a parte de resíduos, né? Como que eles podem ser feitos, né? É recomendado que seja picado os detritos das árvores, né? Para que elas possam o quê? Servir, por exemplo, de adubo, né? Aqui, ó, material para adubo, né? Então, assim, tem as recomendações aqui, pessoal. Tudo bem? É muito tranquilo. Por isso que, assim, eu resolvi juntar as turmas agora, né? Porque eu vi que vocês conseguem andar tranquilamente juntos agora, né? Então, a turma 10 e a turma 12 aqui, né? Como já começou a matéria mais específica, né? Já começamos a falar, né? Das práticas aqui, né? Do curso que está aqui na biblioteca, né? Então, na biblioteca das 2 turmas, já está essa prática e já estão também as normas, né? NR5, 6 e 10. E aí eu vou adicionar mais 2, que é a NR1, né, direito de recusa, que fala sobre direito de recusa, e a NR35, né, que dependendo a gente aborda ela em outras webs também. Tudo bem, pessoal? Ângelo, esse material que você estava olhando aí, ele está na biblioteca? Biblioteca, exatamente. Ok, obrigado. O tesouro do curso 6 está aqui na biblioteca. Beleza? Ô, professor, Oi. depois que terminar a aula aqui, eu posso conversar com o senhor no particular lá no seu WhatsApp, professor?
Uai, depende. É fogo. Você não vai me pedir dinheiro, não? Se for para pedir dinheiro, eu nem atendo. Mas pode sim. Vou só encerrar a chamada aqui, depois nós conversa, beleza? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, com relação ao conteúdo? Se não tiver, finalizamos por aqui hoje, né? Nossa próxima web vai ser dia 26, na sexta-feira, às 19, às 20h30, certo? A próxima da outra semana, dia 31, beleza? Dia 2, deixa eu ver se tem dia 2, não me recordo. Não, dia 2 não tem, né? Então, dia 2 não tem web. Depois, só dia 14. Eu vou organizar o cronograma aqui também certinho, né? Para tirar o dia 7 aqui, para não confundir vocês. Senão, dia 7 o povo vai estar me ligando. Professor, não vai ter web hoje, não? Feriado, ninguém trabalha feriado, né? Então, pessoal, boa noite para vocês. Bons estudos aí. Qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite, até mais. Falou, pô.